Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, e assim você pode ter um comentário bíblico, tipo vídeo, onde nós, de alguma forma, facilitamos para você entender melhor a Bíblia e estudar as Escrituras Sagradas. Através desse programa, você pode estudar a Bíblia sistematicamente, ou seja, começar num livro, do primeiro capítulo até o último, ou então tirar alguma dúvida de algum capítulo que você lendo na Bíblia, alguma expressão que você achou, você pode vir consultar. Para pregadores do Evangelho também serve como ideias para alguns sermões que você possa pregar, que a Bíblia está cheia de mensagem, toda a Bíblia é uma mensagem de Deus, uma mensagem de amor para nós, e dessa forma você estudar e ter contato com as Escrituras. Hoje nós vamos falar de João 16. João 16 é a continuação das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Essas últimas instruções começou no capítulo 13, verso 31, entrou todo o capítulo 14, capítulo 15 e agora o capítulo 16, a instrução. Também é chamado o sermão de despedida de Jesus, sendo que do capítulo 13 até o capítulo 14, verso 31, Jesus diz, levantai e vamos daqui. Parece que ele pronunciou aquelas palavras quando eles estavam no cenáculo. Depois eles levantam, vão saindo, e talvez a caminho do jardim do Getsemane, Jesus vai pronunciar o capítulo 15 e o 16 de João. Quando ele chega no jardim do Getsemane, nós vamos ter uma oração, a oração sacerdotal de Jesus. E já João 18, quando chegam para prender a Jesus, ele está no jardim. João nos traz então esse sermão, que seria o sermão de despedida de Jesus, assim como Moisés, quando se despediu dos filhos de Israel, Deuteronômio 32, 33, subiu ao monte e deu suas últimas palavras. Aqui nós vamos encontrar as últimas palavras do nosso mestre, se bem que algumas últimas ele pronuncia mesmo na cruz, 7 últimas palavras, não é? Últimas frases que Jesus pronuncia. Mas aqui nós temos o último sermão do mestre, parte dele proclamado no cenáculo, parte dele a caminho do jardim, e aí nós vamos então continuar falando nesse sermão maravilhoso de Jesus. Capítulo 16, então, Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Jesus já estava prevenindo os seus discípulos acerca da perseguição que era comum àqueles que o seguissem. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, verso 2, expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, muitos que se convertiam a Jesus eram expulsos da sinagoga. Já na época de Jesus, nós lemos em João 9 que expulsaram o cego da sinagoga, não é? Já tinham expulsado Jesus, agora expulsaram o cego. E também, capítulo 9, nós vemos que os pais dos cegos não testificaram, ficaram com medo de testificar, porque os judeus já tinham determinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então Jesus disse que por causa do seu nome, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Olha só, Jesus parece que estava antecipando as ações de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quando começou a perseguir a igreja, arrastava os crentes, prendia, não é? Então, achando que estava fazendo um serviço a Deus, Jesus diz, vem mesmo a hora em qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Não é? Então, a perseguição era tão grande e os primeiros discípulos de Jesus sofreram essa perseguição, muitos acabam morrendo como mártires, e quem matava ainda achava que estava fazendo um serviço a Deus.
Jesus disse, isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Não é? Novamente a ideia de que quem conhece o Filho, conhece o Pai, quem conhece o Pai, conhece o Filho, esse relacionamento do Pai com o Filho, o Pai revelando o Filho, é interessante, é um relacionamento muito forte em todo o Evangelho de João, Pai e Filho, eu e o Pai somos um, como Jesus disse, e não conhece o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora, essa hora da perseguição, essa hora que vai chegar, vos lembrei que já vos tinha dito. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Mas agora que ele está sendo tirado, agora que ele está sendo retirado, apesar de vir outro Consolador que ele rogaria ao Pai que nos desse, Jesus está prevenindo os seus discípulos. E ele falou, não precisei dizer isso desde o princípio, porque estava convosco, mas agora que se aproximar a hora dele partir, Jesus avisa para que ele se lembre dessas palavras, e certamente o Paracleto, o Espírito da Verdade, vai fazê-los lembrar, como ele prometeu, que faria lembrar todas as coisas. E agora vou para aquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta para onde vais. Volta lá no início, quando Jesus disse, para onde eu vou, vós não podeis ir. Agora ele está chegando no final e eles vão concordar, que eles estão entendendo para onde ele vai, que ele vai partir, que ele vai dar a sua vida, né? E nenhum de vós me pergunta para onde vou. Antes, porque isso vos tenho dito, vosso coração se encheu de tristeza. A primeira vez que Jesus falou que ele ia, eles não poderiam seguir, foi no final do capítulo 13, e o coração encheu-se de tristeza, conforme o capítulo 16, 6. E Jesus então disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus vai dizer que, na verdade, eles iam sentir tristeza por um pouco de tempo, o mundo ia se alegrar, mas depois eles se alegrariam novamente. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Quando ele morre, né, os seus discípulos sentiram tristeza. Quando ele ressuscita, ele sente alegria. Quando ele morre, o mundo estava alegre, porque a alegria do mundo nem sempre é a alegria dos filhos de Deus. E a alegria dos filhos de Deus nem sempre é a alegria do mundo. Antes, por isso vos dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, Jesus diz, digo-vos a verdade. Tudo que ele fala é a verdade, não é? Tudo que ele declara é verdade. Ele diz, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, note que Jesus volta no tema do Consolador, o Paracleto. Nos escritos joaninos, o Paracleto aparece 5 vezes, 4 vezes aqui no Evangelho e uma vez em sua carta em 1 João. Em 1 João, quando aparece a palavra Paracleto, que é traduzida como advogado junto ao Pai, se refere a Jesus, o nosso Paracleto, na corte celestial, que intercede por nós. As outras 4 vezes que aparece no Evangelho de João, e eu vou mencionar as 4 vezes para que você saiba novamente, aparece a primeira vez no capítulo 14, verso 16, o Paracleto que vem e fica conosco para sempre. Esse Paracleto é o advogado que está dentro de nós, que quer, nos defende, não é? Ou não que ele acusa, mas que nos convence do pecado, não é? Quem é o acusador é o diabo, não o Paracleto de Deus, mas o Paracleto nos convence do pecado, conforme vamos ver em 16, 8. Então, o Paracleto, ele aparece agora em nós, 4 vezes no Evangelho de João, ele está conosco, uma vez em 1 João capítulo 2, verso 1, na carta, é o Paracleto, que é Cristo, o nosso advogado junto ao Pai. Então aparece aqui 14, 16, primeira vez, depois o Paracleto aparece 14, 26, que é o Consolador, que nos fará lembrar de tudo, que nos ensinará todas as coisas. Depois no 15, 26, não é, que vai testificar
de Jesus, e depois no 16:7. Junto com Paracleto, 4 vezes, aparece também o Espírito da Verdade, 3 vezes. Uma vez aparece no 14:17, o Espírito da Verdade. Então, o Paracleto é o Espírito da Verdade. Depois, no 15:26, o Espírito da Verdade junto com o Paracleto. E depois, no 16:13, o Espírito da Verdade que nos guia em toda a verdade. Então, João praticamente fala do Espírito Santo 7 vezes. 4 vezes ele usa o termo Paracleto, que é masculino, não é? No grego é masculino esse termo, e é um substantivo, traduzido como advogado, consolador, confortador, e usa espírito, pneuma, que no grego significa feminino. Também se refere em 3 vezes Espírito da Verdade, no 14:17, no 15:26 e no 16:13. Então, nós temos a referência do Paracleto e do Espírito da Verdade juntos, não é? Então, um é substantivo masculino no grego, o outro é feminino, a palavra espírito, pneuma, é feminina no grego. Todavia, digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, envio-lo-ei. Note que o Consolador só vem depois da ida de Cristo. Ele roga ao Pai e ele nos dá um Consolador que habita em nós, estará conosco. É interessante, assim como Jesus foi preparar lugar para nós habitarmos na casa do Pai, onde há muitas moradas, o homem também que aceita Cristo, que se converte, que se torna morada de Deus, porque vem o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, Consolador, morar dentro da pessoa. E Jesus mesmo disse: guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos habitação em vós. E quando ele vier, note agora o propósito do Paracleto, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas importantes, não é? Do pecado, da justiça e do juízo. A definição de pecado no Evangelho de João é uma definição diferente de muitos lugares, não é? No Antigo Testamento, por exemplo, pecado era transgressão à lei de Deus, era iniquidade, ou seja, quando a pessoa praticava um mal, pecava. Quando a pessoa transgredia a lei de Deus, pecava. Então, às vezes aparece como transgressão, outras vezes como iniquidade no Antigo Testamento. Mas aqui no Novo Testamento, pecado é não crer em Jesus. Jesus disse: se eu não tivesse vindo, no capítulo 14, 15, ele diz: eles não teriam pecado, mas porque agora eu vim, não é? Permanece o pecado. 15:22, ele disse: se eu não vier, não haveria falado, não haveria um pecado. Mas agora não tem desculpa para o pecado. Verso 24, se eu não tivesse tais obras suas ter feito, não teriam pecado. Mas como agora viram e me aborreceram, eles permanecem no pecado. E aqui no 16:9, Jesus vai dizer o que é pecado. No Evangelho de João, pecado é não crer em Jesus. Olha só, e quando ele vier, o Espírito da Verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, do pecado, porque não crê em mim. Não crer em Jesus é o maior pecado que o homem pode cometer. Novamente, o homem não será condenado pelas suas ações, mas o homem será condenado, sim, por rejeitar o perdão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Então, por essa razão, o Cordeiro de Deus, que é a propiciação de nossos pecados, toda vez que o homem rejeita, não crê, não aceita, não quer saber do amor de Jesus, esse é o grande pecado. É o pecado que vai condenar as pessoas a uma eternidade sem Deus, a estarem distantes de Deus porque não creem no Filho unigênito de Deus. Então, o pecado, de acordo com o Evangelho de João, é não crer em Jesus. Esse é o maior pecado. Os outros pecados que nós cometemos,
Deus o pode perdoar se nós nos arrependemos sinceramente, se nós vamos a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o homem está em pecado. Jesus disse, se eu não tivesse vindo, não tivesse lhes falado, não haveria pecado. Mas agora, porque eu vim, o pecado deles permanece. Então, pecado no Evangelho de João é não receber o Cordeiro de Deus, é rejeitar a Cristo, é não crer em Jesus, aí o pecado permanece. Porque quando nós cremos no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pecado é tirado. E não importa quão grande é o teu pecado, Cristo vem, perdoa, Cristo restaura, Cristo remove o nosso pecado. Então o pecado aqui, porque não crê em mim, quem nos convence disso é o Consolador, o Espírito Santo. Da justiça, qual é a justiça aqui? Porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Não é interessante? Justiça, a gente pensa retribuir a cada um, mas aqui justiça, em João, é Cristo indo para o Pai e nós não vendo Ele mais. E do juízo. O juízo se refere ao príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo é Satanás. João 12, ele diz, agora será expulso o príncipe desse mundo, não é? Jesus diz, eu não tenho nada com o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo está julgado. Satanás já está julgado, condenado, perdido. Ele gosta de nos lembrar o nosso passado, e quando ele lembrar o teu passado, lembra o futuro dele, que ele está julgado e condenado. O príncipe desse mundo, né? O mundo jaz no maligno, diz em 1 João 15, 5, 19, nas suas cartas joaninas. Então, o príncipe desse mundo é Satanás. Ele já está julgado, ele foi expulso, Jesus disse, então ele está julgado. Com a morte de Cristo, Cristo venceu. No Apocalipse, quando Jesus aparece, fui eu que fui morto, revivi, Apocalipse 1, 18, fui eu que fui morto, revivi e tenho as chaves da morte e do inferno. Então o príncipe desse mundo já foi declarado como derrotado. Satanás perdeu, não é? E Jesus venceu, ele está sendo julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, vós não podereis suportar agora. Nem Cristo conseguiu falar tudo, dizer toda a verdade, mas olha que promessa nós temos do Paracleto, do Espírito da Verdade, que é mencionada pelo menos 3 vezes no Evangelho de João. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas irá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito no crente dirige o crente, guia-nos na verdade, anuncia as coisas que há de vir, nos mostra, nos revela. Por isso que é importante ter esse Espírito da verdade que habita em vós, estará sempre convosco. Não é só nós que iremos morar na casa do meu Pai, como Jesus disse, onde há muitas moradas, mas o próprio Pai e o Filho vêm fazer morada no crente através do Espírito Consolador, do Confortador que habita em nós. Ele me glorificará. O principal propósito do Espírito da Verdade é glorificar a Cristo. É espírito de glorificação. Ele glorifica a Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, todo crente precisa do Consolador, do Espírito da Verdade habitando nele, porque é Espírito que nos leva a glorificar a Jesus. É desse Espírito que nós recebemos as coisas de Jesus e ele nos anuncia. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então nós vamos entender melhor a obra do Calvário, a obra de Cristo, quando o Consolador habita em nós, nos mostra que tudo que o Pai tem é de Cristo e nos anuncia a nós. Capítulo 16, verso 16 diz, um pouco
e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. Cristo aqui está falando da sua morte e ressurreição. Um pouco por um pouco ele seria tirado, mas depois eles viriam novamente, porquanto eu vou para o Pai. Então alguns dos discípulos disseram uns para os outros: que é que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Os discípulos nem tudo que Jesus falava entendia, nem tudo compreendia. João chega a dizer porque eles ainda não tinham o Espírito, né? Mas quando o Espírito veio, nos faz lembrar, nos ensina todas as coisas. Os discípulos perguntam a Jesus. Note que aqui são todos os discípulos que estão ouvindo, perguntam a Jesus. Outra hora, nós São Pedro perguntando, depois temos Tomé, depois temos Felipe, depois temos Judas, não Iscariotes, que perguntam a Jesus, mas agora nós temos nesse final, todos perguntam. Diziam, pois, que quer dizer isso um pouco? Não sabemos o que diz. Note que nem tudo eles sabiam. Conheceu, pois, Jesus que o queria interrogar e disse-lhes. Olha só, interessante, eles queriam interrogar, eles interrogam, talvez entre eles. Jesus conhece, porque ele sabe todas as coisas que eles queriam interrogar. Indagais entre vós acerca disso, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, agora Jesus vai explicar. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Note que a tristeza dos discípulos é a alegria do mundo. Nem sempre a alegria do mundo é a alegria dos discípulos, não é? Mas depois os discípulos vão se alegrar novamente por ver Cristo, por ter a presença do Consolador, do Espírito da verdade, do qual o mundo não pode receber, da paz que excede todo entendimento, do qual o mundo não pode receber, porque é contrário a Cristo, porque não está em Cristo. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, não é? Os discípulos iam entristecer com a morte do Salvador, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que maravilha! O único que pode converter a nossa tristeza em alegria é o Filho de Deus, é o Espírito Santo que vem, transforma, enxuga de nossos olhos todas as lágrimas e converte a nossa tristeza em alegria. Não é? O crente pode até se entristecer por um pouco, e como o Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vós vos entristecerei por um pouco, vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Cristo falava da sua morte e da sua ressurreição, e agora ele vai usar uma das expressões bíblicas, né, da mulher. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, não é? Como a mulher, quando vai chegando a hora, se aproximando de dar a luz a uma criança, sente muita tristeza, aflição, dor, tudo isso é normal. E eu gosto dessa expressão que Jesus usa, dizendo que estava se aproximando de sua morte, comparando a uma mulher grávida, que está grávida para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Olha o termo hora, repetindo novamente, 17 vezes, aparece em todo esse evangelho o termo hora, né, falando da hora em que Cristo vai morrer, da hora em que ele vai se entregar por nós, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Da mesma forma, Cristo ao morrer, né, vai trazer muitos filhos para Deus, vai trazer muita gente para Deus, como uma mulher que está grávida para dar à luz. Ao morrer na cruz, Cristo dá a sua vida em troca de muitos filhos de Deus. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, a comparação que Jesus faz é maravilhosa, como uma mulher que está para dar à luz, assim seria a hora de ir para a cruz.
né? Até combina, a mulher que está para dar à luz, assim seria a hora de ir para a cruz de Cristo. Cristo iria para a cruz, mas ao morrer, através da sua morte, ele trazia à luz muitos filhos de Deus, como a mulher dá luz a uma criança. E aí muitos filhos de Deus seriam nascidos novamente no lar, na eternidade, na glória de Deus, do nascer de novo, que é o tema de João 3, não é? Então, esse João 16:1 resume boa parte também do Evangelho de Cristo. A mulher que está para dar à luz, sem tristeza, porque é chegada a sua hora, Cristo ao ir para a cruz, ele vai dar à luz a muitos filhos de Deus que vão nascer no reino de Deus. Já não se lembra por prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza. Claro, os discípulos estavam tristes, por isso que ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o mestre deles seriam tirado, aquele com quem eles andaram 3 anos, para onde ele ia eles iam, mas agora para onde ele ia eles não podiam ir. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Ah, que maravilha! A alegria de um cristão ninguém pode tirar. A alegria de um cristão de ter Cristo habitando nele, morando nele, o Consolador, ninguém pode roubar essa alegria. É uma alegria maravilhosa, ninguém pode tirar. E naquele dia, Jesus diz, naquele dia, falando de um dia futuro, nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, ele vou-lo-á de dar. Que maravilha! Esse tema de oração se repete diversas vezes no Evangelho de João, nesse último momento, né? João 14:14 diz, começando 13, tudo quanto pedires ao meu Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No 15:7, Jesus diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha que maravilha, não é? Que Jesus promete a nós. Depois no 15:16 diz, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda, não é? E agora no 16:23 de novo, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome ele vos há de dar. Que segurança nós temos na oração que fazemos em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com as palavras de Jesus, de acordo com o propósito de Jesus. Quando nós pedimos em nome de Jesus, ele nos concede. Verso 24, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Qual é o pedido que o crente pode fazer e ficar alegre e cheio da presença? É pedir o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é o Espírito que alegra o nosso coração, e quando nós pedimos, assim como o Pai, ele pede ao Pai, e roga ao Pai para que nos dê o seu Espírito, o pedido correto que qualquer crente pode fazer é pedir a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito vem, nos guia em toda a verdade, nos alegra o coração, nos traz a presença de Cristo em nós. Então, o pedido correto a fazer, o pedido de acordo com a palavra de Deus, não é como alguns pensam que é pedir carro, casa, dinheiro, profissão, tudo isso ele pode nos dar, mas o pedido mais correto é a própria presença do Espírito. Nunca ninguém tinha pedido, até agora nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Aqui o pedir é pedir a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Disse isso por parábolas.
O Evangelho de João quase não contém parábolas, mas existem algumas expressões que são similares a parábolas, quando ele fala da porta, das ovelhas, não é? É uma espécie de parábola. Quando ele fala da mulher que está para dar à luz, é uma espécie de parábola. Disse isso por parábolas. Chega, porém, a hora vem em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, muitas coisas Jesus falava por parábolas, mas ia também chegar a hora que ele ia falar abertamente acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mesmo Pai vos ama, como vós me amastes e crês que saí de Deus. Que comunhão maravilhosa quando a gente crê em Jesus, crê que ele veio de Deus, e aí passamos a ser amados do Pai, filhos amados do Pai, que se relacionam com o Pai como filho de Deus se relacionava, não é? Se nós amamos a Jesus, o Pai nos ama. Se nós cremos que Jesus saiu de Deus, o Pai vem, faz morada em nós e o nosso relacionamento com o Pai se torna similar ao relacionamento de Jesus com o Pai. Saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Não é? Aqui tem algo interessante. Cristo saiu do Pai, veio ao mundo. Agora sai do mundo e volta para o Pai. Estar ausente do mundo é estar presente com o Pai. A mesma coisa se dará com o cristão. O dia que ele sai do mundo, ele volta para o Pai. Estará com o Pai, na casa do Pai há muitas moradas. Cristo foi preparar lugar, Cristo é o caminho para o Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Estar ausente do mundo é estar presente com o Pai. Se eu sair do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. O mundo é ter aflições, não é? Nós vamos ver isso em João 16, 33, que encerra esse capítulo. Disseram-lhe os seus discípulos, que agora fala abertamente e não diz parábola alguma. Agora eles entenderam para onde ele ia, por que eles não podiam acompanhá-lo, porque ele ia para o Pai. Ele diz, saí do Pai, vim ao mundo, agora deixo o mundo, vou para o Pai. E eles entendem abertamente, disseram, agora já não diz por parábola agora nenhuma. Agora conhecemos que sabes tudo, não é? Não era só agora, eles já sabiam que Jesus sabiam tudo, mas cada vez eles confirmam mais que Cristo sabia tudo. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. De Deus. Respondeu Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Que ele está falando do momento da sua prisão, quando ele foi preso, foi para a cruz, todos o abandonaram, todos os deixaram só, mas ele vai dizer, mas não estou só, porque o Pai está comigo. O cristão nunca se encontra só, o cristão sempre tem a presença de Deus, do Espírito de Deus, do próprio Pai conosco que nos acompanha. Jesus está falando da hora que ele vai para a cruz, que ele seria abandonado, ia chegar a hora, de novo o termo hora, que se repete tantas vezes nesse evangelho, não é? Agora é chegada a hora que vós sereis dispersos, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, olha o termo mundo voltando, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo, quem venceu Satanás, quem venceu o inferno, foi Jesus. Quem vence a tentação, ele é vitorioso, e de acordo com Paulo em Romanos, nós somos mais do que vitorioso. Mas a promessa de Cristo para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam, é essa: no mundo tereis aflições.
Esse mundo não é o nosso descanso, esse mundo não é aqui que nós vamos ter descanso, a paz. Não, a nossa paz está em Cristo. Não é Cristo que nos dá a paz verdadeira. Enquanto estamos no mundo, teremos aflições. Quando sairmos do mundo, estaremos com o Pai, como Cristo está com o Pai, como na casa do Pai há muitas moradas, não é? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz do cristão está em Cristo, a paz do cristão está no Senhor. No mundo nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. O jeito de enfrentar as aflições é com bom ânimo em Cristo, bom ânimo no Senhor Jesus, que deu a sua vida por nós. Com isso, nós encerramos o capítulo 13, 16, 33, encerramos o capítulo 16 e encerramos o sermão de despedida de Jesus. O sermão termina com essa palavra: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz que Cristo nos dá, que o mundo não pode dar. No mundo nós só temos aflições, em Cristo nós temos paz. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que forma maravilhosa de terminar o sermão, forma vitoriosa, forma triunfalista, que Cristo termina triunfando, vencendo o mundo, expulsando o príncipe desse mundo, e Cristo termina vencedor. Só no Evangelho de João, né? Então Jesus termina vencendo o mundo no capítulo 16, verso 33, aqui encerra o sermão de despedida de Jesus. O próximo capítulo nós vamos ter a oração sacerdotal, a oração de Jesus, um capítulo inteiro da oração. Não perca o capítulo 17, assista o comentário do capítulo 14, 15, 16, começando no capítulo 13, na verdade, que lá começa o sermão de despedida de Jesus. Quem esteve convosco foi o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a rica consolação do Confortador, do Paracleto de Deus, do Espírito Santo, o Espírito da verdade, esteja contigo. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.